Para entendermos melhor a respeito da grande tribulação e se a igreja irá passar ou não por ela, precisamos responder algumas perguntas e nós encontraremos as respostas nas Escrituras Sagradas. A primeira delas é: a igreja verá o anticristo? Todos nós sabemos que o anticristo é quem protagonizará a grande tribulação. Isto é, através deste ser que guerreará contra o povo de Deus. Isto é, a igreja. Alguns estudiosos afirmam que não, mas e a Bíblia? O que ela nos responde? Segundo o próprio Jesus, no seu sermão escatológico, ele declara para os discípulos que sim, que os discípulos veriam o homem da iniquidade, o qual através dele viriam então a grande tribulação. Nós podemos observar no livro de Mateus, capítulo 24, verso 15, Jesus dizendo: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Esta é a principal passagem do próprio Jesus falando a respeito da sua vinda e do que deveria acontecer antes do seu retorno. E Jesus ele diz de forma muito bem clara de que os discípulos veriam o anticristo. Mas segundo técnicas e interpretações bíblicas, nos leva a buscar provas contundentes acerca deste evento e de todos os outros, para termos a certeza de que a Bíblia realmente está falando isso e que nós não estamos fugindo do seu contexto. Por isso é necessário encontrarmos outras referências que nos faz a entender a mesma coisa. Por isso que quando nós pesquisamos a palavra do Senhor, nós encontramos, por mais que sejam escritores diferentes e em tempos diferentes, eles confirmando a veracidade da história bíblica. E isso é algo realmente sobrenatural. Então, quando nós chegamos ao livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, nós encontramos Paulo dizendo: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sei que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo, mais uma vez, volta a reforçar o que Jesus já tinha dito no passado, quando estava com seus discípulos. E Paulo ele diz: a volta do Senhor Jesus Cristo, a reunião, ou seja, o arrebatamento, não acontecerá sem que antes este ser seja manifestado. Outro sinal e outra pergunta que precisamos fazer é o seguinte: algumas linhas de pensamentos acreditam que Jesus virá de forma invisível. Nós encontramos alguma passagem bíblica que nos prove isto? A verdade é que nós não encontramos em lugar nenhum na Bíblia um retorno secreto de Cristo. Podem-se utilizar em artifícios de marabalismo de palavras para tentar provar o que não está nas Escrituras Sagradas. O que nós encontramos nas Escrituras Sagradas com palavras do próprio Jesus Cristo é o que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo de número 29 até o 31, que diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Esta passagem bíblica são palavras do próprio Jesus Cristo, dizendo que quando ele voltasse para buscar os seus escolhidos, todo olho o veria. Jesus também afirma nesta passagem que ele viria somente após a grande tribulação. Ele mesmo inicia dizendo que o sol escurecerá, a lua não daria sua claridade, os poderes dos céus seriam abalados, e então apareceria o seu sinal com poder e muita glória. Este é o momento em que Jesus diz que ele voltará. E esta é a forma que a Bíblia nos declara. Não existe uma outra forma. Se nós formos para o livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 7, veremos as mesmas palavras do próprio Jesus Cristo sendo revelado a João, quando estava então na ilha de Patmos. Uma outra pergunta em que precisamos fazer é:
quantos arrebatamentos haverá? Haverá um arrebatamento secreto? Haverá mais de um arrebatamento? Jesus virá e fará um primeiro arrebatamento e voltará então um segundo ou uma terceira vez para buscar então o seu povo? O que a Bíblia fala? Você pode me mostrar um evento secreto de arrebatamento, desde que você consiga me mostrar dentro das Escrituras Sagradas, sem tentar fazer marabalismo de palavras? Este é o desafio que eu te faço como servo do Senhor. Então, se você tiver uma única passagem que me traga estas informações, eu gostaria também de conhecer. Vamos lá para o que a Bíblia Sagrada fala a respeito do arrebatamento. Quantos arrebatamentos haverá? A Bíblia diz, segundo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor sempre. Pois bem, meus amigos, estas são as passagens mais simples e objetivas em que nós podemos encontrar dentro das Escrituras Sagradas. E elas, tudo me faz crer que a igreja sim passará pela grande tribulação. Porém, eu acredito que nós possamos estar preparados para, se estivermos enganados, ou de repente a Bíblia está errada, né? Que nós estejamos prontos para sermos arrebatados nos dias de hoje. No entanto, se esse dia não for da forma em que muitos pensam, estejamos também prontos para enfrentar a guerra, como verdadeiros soldados de Cristo, a ponto de entregarmos a nossa própria vida por amor a Ele, assim como Ele fez por cada um de nós. Vou ficando por aqui e que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.